Telão, você vai acompanhar a leitura aqui, não precisa abrir a sua Bíblia. Nós temos essa comodidade de sentado mesmo, ver aqui no telão com letras maiores, garrafais, né? Letras maiores para a gente entender o texto. E eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura desse texto e vamos falar um pouco para o nosso enriquecimento, amém? Quem quer se enriquecer aqui nessa noite? A maior riqueza é espiritual, sabia, irmãos? Se você está bem, espiritualmente, você enfrenta tudo, amém? Pode vir oposição, pode vir lá o que vir, o patrão está de cara feia comigo, pastor Marco, a situação está difícil, amanhã eu vou chegar de manhã lá, já ele vem com aquela cara feia para mim de delegado, né? E a situação está meio difícil lá, mas querido, se você está preparado espiritualmente, você vai saber muitas vezes discernir que aquilo ali não tem nada a ver muitas vezes com ele próprio, a pessoa própria. A pessoa está sendo ali instrumento na mão do, sabe de quem, né? Para tirar a tua paz, para roubar a sua paz. É isso que o diabo quer. O diabo quer nos desestabilizar. O diabo quer tocar terror em nós, nos apavorar, nos amedrontar. O apóstolo Pedro vai dizer que sede sóbrios, ele disse, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então perceba que a nossa luta, Paulo vai dizer aos irmãos de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. No verso 10 ele diz que a nossa força tem que estar, vem de Deus. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai dizer, revesti-vos de todas as armas de Deus para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Perceba que ele arma ciladas, ele tem os seus estratagemas, ele tem as suas artimanhas, ele é tinhoso, ele é insistente muitas vezes para tentar contra a nossa vida, mas se Deus é por nós, aleluia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, ninguém. Pronto, ninguém. João capítulo 4 e o verso 6. João capítulo 4, o verso 6. Os irmãos conhecem a história. É a história de Jesus se encontrando com uma mulher samaritana, não judia, não israelita. Uma mulher samaritana de um povo que era mestiço. Tinha sangue de samaritano com judeu, e aí surgiu essa raça. Assim como existe essa miscigenação no Brasil, né? Nós temos sangue europeu, existe essa mistura de raça, essa miscigenação de sangue, de raças. Os samaritanos surgiram assim, essa mistura de judeu com samaritano, com outros povos ali em torno de Jerusalém. E aí João capítulo 4 narra essa história de Jesus conversando com essa mulher, sendo que judeu nenhum tinha contato com eles, passavam de largo. Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus entrou em Samaria e ali conversava com essa mulher. Enquanto muitos o rejeitavam, muitos evitavam de entrar naquele lugar, naquela aldeia de samaritanos, dessas pessoas, Jesus fazia questão, porque Jesus andava de fato mesmo na contramão desse sistema que está aí, amém? Esse sistema que classifica as pessoas, diz quem é bom, quem não é, quem presta, quem não presta. Jesus vai na contramão. Para Jesus, uma vez que o homem se arrependa verdadeiramente, ele alcança o perdão, amém? Jesus não vê como nós vemos, Jesus não julga como nós julgamos, Jesus não age como nós agimos, Jesus julga retamente, os seus juízos são verdadeiros. Queridos, eu quero então ler com vocês João capítulo 4, verso 6, diz assim, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, e estava ali a fonte de Jacó. Redobre a sua atenção para essa expressão. Jesus, pois cansado
do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isto era quase a hora sexta. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o relato de Jesus cansado. Jesus se cansou e sentou-se junto à fonte. Eu vejo claramente através da luz desse texto, à luz desse texto, eu vejo a humanidade de Jesus. De fato, quando muitos contestam, dizendo não era ele, era um anjo, era qualquer outra manifestação, mas não era o próprio Deus que veio encarnado, não era, não podia ser, porque senão ele não se deixaria sofrer como sofreu, não se entregaria assim para sofrer como sofreu. Muitos questionam a encarnação de Cristo, e nós cristãos, leitores assíduos da Bíblia Sagrada, nós entendemos perfeitamente que ele veio de fato e se encarnou. João no capítulo 1 ele vai dizer: e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo tabernaculou entre nós, morou entre nós, viveu entre nós. De fato, meus irmãos, a Bíblia comprova em muitos textos, não há dúvidas quanto a isso. Quem lê a Bíblia e procura entender, não há dúvidas quanto à encarnação de Cristo. De fato, Deus se fez homem. Deus se fez homem como eu e você. Aqui está a prova que ele se cansou como nós cansamos. Ele se cansou, aqui ele estava em carne, no seu físico. Ele tinha andado, naquele tempo não se dispunha de carros, a não ser carruagem. Mas nenhum trecho da Bíblia mostra Jesus se utilizando de uma carruagem da época, de um cavalo, para ir para esses lugares. Todos esses lugares por onde ele permeava, por onde ele andava a pé. Ele andava a pé, os seus discípulos o seguiam, geralmente tinha multidões que o seguiam. E ele, homem como era, aqui está a prova, ele se cansou. Porque aprenda uma coisa, Jesus era 100% homem, foi 100% homem, e era também 100% Deus. Amém? Mas como na sua encarnação ele não usou os seus atributos, a gente vai ver isso lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, quando Paulo disse: ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Quando Paulo diz que ele aniquilou-se a si mesmo, Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas, dá para entender perfeitamente no contexto, que ele não usou como homem os seus atributos de Deus. Ou seja, se ele usasse os seus atributos de Deus numa hora como essa, jamais ele se cansaria, irmão Adriano, jamais ele se cansaria. Se ele usasse os seus atributos como Deus, ele não precisava andar a pé, simplesmente ele levitava e saía, ou desaparecia aqui, aparecia em outro lugar, mas ele não usou os seus atributos como Deus. Aqui está claro para todos nós que de fato ele era 100% homem e viveu intensamente a sua vida de 33 anos aqui. Teve 30 anos praticamente oculto, apareceu aos 12, depois não há relatos da sua adolescência, da sua juventude. Depois só nos 30 anos de idade ele vem então às margens do Jordão para ser batizado por João o Batista. E aí depois do batismo então ele inicia o seu ministério, percorrendo vilas, vilarejos, montes, andando por estradas empoeiradas, andando por todos os lugares, pregando o reino de Deus, porque ele mesmo dizia: para isso eu vim, para pregar o reino de Deus. Agora então, depois que nós entendemos isso perfeitamente, quem entendeu que Jesus veio em carne, quem entendeu que ele era 100% homem, por isso estava cansado, quem entendeu que ele também era 100% Deus, muito bem, depois de nós entendermos isso, nós temos que agora pensar que ele não se cansa mais. Ele morreu, ressuscitou,
ao terceiro dia, hoje está sentado à destra de Deus Pai, como disse o escritor aos Hebreus, e hoje já ele não se cansa mais fisicamente, ele não se cansa mais fisicamente, mas eu tenho nesta noite aqui, queridos, uma mensagem de Deus, e ela vai pegar para todos nós, essa mensagem que ora estou pimentada, mas é pimenta do reino, amém? Aguenta as pontas aí, Deus vai tratar com todos nós aqui, inclusive comigo que estou falando, amém? Quem quer ser tratado aqui? Quem quer ser tratado aqui? Levante a mão e diga assim: eu preciso de tratamento. Ou você acha que você já chegou ao ápice? Não, pastor Marco, eu olho para mim e já não vejo assim nenhuma mais dificuldade. Eu não vejo mais dificuldade em mim. Pastor Marco, eu me vejo liberto, eu me vejo transformado, meus irmãos. Olha para mim aqui, queridos, preste atenção. Todos nós estamos pecando. A Bíblia diz que aquele que não peca, só no fato de dizer que não peca, já pecou. Então todos nós somos pecadores, nós pecamos no pensar, pecamos no falar, pecamos no agir, nós estamos pecando de todo jeito, nós somos pecadores. A verdade é que Paulo vai dizer aos romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Claro que nós fomos alcançados por Jesus, e hoje o pecado em nossas vidas é acidental, não é mais proposital e intencional. O pecado em nossas vidas é acidental. Você, sem pensar, você fez aquilo e botou a mão na cabeça depois e disse: meu Deus, eu não devia ter feito isso, tanto que é pregado na igreja, meu Deus, eu tenho que me libertar disso. Queridos, é assim que acontece com cada um de nós. Nós precisamos estar em constante libertação. É verdade o que Paulo disse aos irmãos de Filipos, aos filipenses, no capítulo 1, verso 6. Paulo diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós somos uma obra em andamento. Todos os dias Deus vai mudando algo em nós. Se você crê, levante a mão e diga assim: eu estou sendo transformado dia a dia. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, e você está sendo transformado dia a dia? Diga amém. Diga amém se você está sendo transformado. Pastor Marco, mas eu achei que pelo tempo de comunidade, de igreja que eu tinha, de andar junto com o Senhor, com a liderança da igreja, eu estava já ok diante de Deus. Não é assim, queridos. Todos nós, até o dia da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, ou da morte individual de cada um de nós, nós estamos no processo de aperfeiçoamento, nós estamos no processo de libertação. Deus vai nos libertando dia a dia. Queridos, esse que vos fala aqui pela misericórdia de Deus, eu me acho muito pecador. Muitas vezes eu chego diante de Deus e vejo: Deus, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou falho. E todos nós devemos reconhecer, porque a partir do reconhecimento de cada um de nós, não, eu sou pecador, é aquilo que Davi disse no Salmo 51, Davi se arrependeu depois de ter feito um besterol, uma grande besteira na sua vida. Davi se arrependeu olhando para ele mesmo, dizendo: eu pequei. E nós temos que reconhecer os nossos pecados. Perceba comigo uma coisa, então nós precisamos de libertação. Quem entendeu? Quem entendeu que nós precisamos dioturnamente, nós estamos crescendo em Deus, nós precisamos, olha só, deixa eu mostrar para você aqui, nós estamos aqui, e nós se encontramos com Jesus aqui. O tempo vai passando e você vai crescendo, vai subindo de nível. O tempo vai passando e você vai subindo de nível. O tempo vai passando e você vai subindo de nível, até chegar lá, amém? Até chegar lá. Levante a sua mão e glorifique a Deus se você crê. Agora preste atenção, redobre a sua atenção. Eu falei que a palavra é um tanto apimentada, mas a pimenta é do reino de Deus. Ele não se cansa mais. Diga: Deus hoje não se cansa mais. Diga: Jesus não se cansa mais. Agora, o que muitas vezes, então quando eu olho para isso aqui, quando eu entendo dessa maneira, que quando ele estava aqui, ele se cansava porque estava como homem, estava nesse corpo, e esse corpo é limitado mesmo, ele se cansava. Agora ele morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e não se cansa mais, porque tem um corpo de glória, um corpo glorificado, um corpo espiritual. Mas pastor Marco, e daí? O que tem a ver isso com o nosso pecado? Queridos, se nós não cuidarmos,
se nós não nos atentarmos e pedirmos constantemente a misericórdia de Deus, sabe o que pode acontecer? Nós podemos ainda estar cansando Jesus. Meu Deus, diga meu Deus. Mas como isso? Diga, mas como isso? Cansando Jesus, pastor Marco, como isso? Nós ainda podemos estar cansando Jesus. Estão lembrados da carta que Deus mandou, que Deus deu, da mensagem que Deus deu a João na ilha de Pátimos, quando ele disse: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Sabe o que ele mandou escrever? Ele disse assim, ó, diga para eles lá, diga para o anjo da igreja, diga para o anjo da igreja que é o responsável pela igreja. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem, porque nós temos uma responsabilidade com a igreja do Senhor. Todos nós somos responsáveis individualmente também por nossa vida. E ele disse a João, João, escreve lá, diga para a igreja de Laodiceia que eu estou a ponto de vomitá-los. Está vendo? Causando náuseas em Deus. O povo causando náuseas em Deus. Como eu estou explicando para vocês aqui, o povo cansando Deus. Mas como cansando Deus? Quando é que você vai se libertar dessas coisinhas que atrapalham você? Quando é que você vai mudar de fato de vida, meu irmão? Quando é que você vai se converter verdadeiramente? Quando é que você vai se decidir, se desvencilhar de todos os embaraços? Essa sua demora em fazer isso está cansando Deus. Essa demora em se libertar, em se decidir de uma vez por todas, de levantar a tua cabeça e dizer: o que eu preciso consertar na minha vida, o que eu preciso rever, o que eu preciso fazer para que eu alcance o favor de Deus. Isso está cansando Deus, isto está causando náuseas em Deus. Deus está pronto, ele disse, diga para eles lá que eu estou a ponto de vomitá-los, porque eles não são, mudou o som, eles não são nem crente, nem quente, nem frio, eles são mornos, e mornos eu vomitar-te-ei da minha boca, eu vomitarei da minha boca o morno. Ele disse: vocês não são nem uma coisa nem outra, vocês estão tanto tempo aí, mas vocês levam essa vida dúbia, essa vida dúbia, na igreja é uma coisa, confessa uma coisa, mas vive outra. As suas práticas muitas vezes não condiz com a sua fala, com o seu confessar. Ele confessa uma coisa, mas vive outra. Ele confessa uma coisa, mas vive outra. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos, Deus está cansado. Quando eu estou pregando essa mensagem aqui, claro que eu estou pregando primeiramente a esse auditório que está aqui, mas eu também estou pregando, me referindo como um todo da igreja. A um todo da igreja eu estou me referindo a um todo da igreja. Deus está cansado de pastores, de pseudos pastores, que estão usurpando o rebanho, que estão fazendo negócios com a igreja. Deus está cansado daqueles cantores que querem mais fama do que cantar para Deus. Deus está cansado daqueles que se dizem crentes verdadeiros, conhecedores da Bíblia, mas são fariseus, vivem uma vida dúbia. Deus está cansado dessas coisas. Será que nós estamos cansando Deus? Essa é a pergunta. Será que nós estamos cansando Deus? Ah, pastor, não sei, mas a sua indecisão cansa Deus. Por que cansa? Porque Deus já te deu tanto tempo. Deus já nos deu tanto tempo. Tem gente que está muito tempo na casa de Deus, mas não muda, irmão. Não quer mudança. A palavra é pregada, Deus ministra no seu coração, mas o coração dele está fechado, o coração dele está rochoso, o coração dele está cheio de espinhos. A semente cai, mas ela até cresce, mas não dá fruto. A situação vai se levando, vai se arrastando muito tempo assim, e Deus está dizendo: olha, lá na terra eu me cansei porque eu estava no físico, aí eu estou me cansando espiritualmente dessas meninices de vocês. Dá para dar um glória a Deus aí? Diga assim para o seu irmão, mas fala no plural, não fala no singular. Diga assim: até quando nós, povo de Deus, vamos estar cansando Deus? Dá uma melhoradinha no som aqui que está. Dá mais retorno para mim aqui.
que acontece geralmente é isso. O tempo vai passando e a gente vai protelando as coisas. A vida é um sopro, meus irmãos. Há 8 dias atrás, o Senhor tomou para si, dentre nós, um irmão muito querido, assíduo aqui na igreja. Era uma das primeiras pessoas a chegar na terça-feira. Eu abri a igreja, lá estava o irmão, fiel a Deus, temente a Deus. Na sexta-feira, um dia que antecedeu a sua morte, a sua partida, ele estava com a gente até mais ou menos meia-noite, num grupo familiar. E ele me deu um abraço, parece que foi uma despedida. Claro que ele não sabia, talvez não sabia, porque Deus faz assim mesmo. Deus não nos avisa porque Ele vai nos levar para um lugar melhor. Deus não nos avisa porque Ele vai levar nós para um lugar melhor. Irmão, quem pode dar glória a Deus aí? E aí, na sexta-feira, um dia que antecedeu a sua partida, ele me deu um abraço e disse: pastor, eu amo a casa de Deus. Ele disse para mim, por que eu não vim antes? Eu disse, pois então, meu querido, o mundo está numa cegueira espiritual sem precedentes. O mundo caminha numa cegueira. As pessoas estão com a mente bloqueada. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, diz a Bíblia. E aí, ele me deu um abraço e não sabia nós que estávamos ali, irmãos, que toda sexta-feira, nós tínhamos prazer, como temos ainda. Ele tinha esse prazer de sentar com a gente e aprender. Ele disse um dia para mim, pastor, quanto tempo eu perdi, meu Deus. Quanto tempo eu perdi, pastor, na ignorância. Quanto tempo eu perdi. Eu disse, mas agora acelere em busca de Deus. Faça o que você tem para fazer. Faça o que Deus colocar em tuas mãos. Eu falava para ele. E um dia eu explicando no grupo familiar, explicando sobre a eternidade, sobre os céus, eu falei da visão que João teve na ilha de Pátimos sobre a Nova Jerusalém. Eu estava explicando para os irmãos, dizendo que é uma cidade que está vindo ao encontro da igreja. E ele olhou para mim e disse assim, depois no final ele disse, pastor Marcos, está falando sobre a Nova Jerusalém. Meu Deus, deve ser muito lindo lá, né, pastor? Deve ser muito lindo. Eu disse, é lindo demais. A Bíblia nos dá um pequeno vislumbre da grandiosidade, porque senão nós não suportaríamos. É um abrir só da fresta da cortina. Deus abre só a fresta da cortina e mostra só um pouquinho para a gente, porque o que Deus preparou para nós é muito excelso, é muito glorioso. Não dá para comparar com nada daqui, queridos, com nada daqui. Então nosso irmão partiu para a glória. Por isso que eu falei aqui, não podemos protelar a nossa vida. Pastor Marco, amanhã, irmão, amanhã eu vou levando. Não, amanhã eu vou tomar uma atitude de vir para a igreja para se unir com os irmãos para orar. Amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, vou fazer um plano de leitura. E assim a gente vai protelando, a gente vai jurando. E Jesus disse, não jureis nem pelos céus, e nem pela terra, e nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, e nem pela tua cabeça, disse Jesus, porque não podes tornar o cabelo branco preto, disse Jesus. Não jureis por nada. E a gente vai jurando, dizendo, não, semana que vem eu vou falar para o pastor, vou chegar nele e vou dizer, pastor, pode contar comigo, eu vou estar dentro, eu vou estar unido com vocês. E a gente vai levando isso. Chega a semana que vem nada, chega na outra semana nada, chega no final do ano. Aí chega no final do ano, o último culto, o culto da virada, nós dobramos os joelhos e falamos para Deus, Deus, esse ano me perdoe, eu não fiz nada, eu não produzi nada, mas a partir desse ano que vai entrar agora, eu vou entrar com toda a força, eu vou entrar com toda a veemência, e eu vou fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. E passa aquele ano e a gente não faz nada, não ganha uma alma, não evangeliza, não ajuda na igreja, não coopera em nada. Sabe o que é isso? Sabe o que acontece? Deus está se cansando dessas ladainhas nossas, desse farisaísmo barato, desse evangelho de facilidades, desse evangelho sem cruz, desse evangelho sem renúncia. Deus está enfadado com tudo isso, meus irmãos. Levante a sua mão e diga, misericórdia, meu Deus. Eu tinha um costume muito... Isso aqui é um dos pecados que eu vou revelar para vocês. Vou revelar só esse.
tenho muito para revelar, muitos pecados para revelar. Mas eu vou revelar um para vocês. Eu tinha o costume de pegar, ler. Eu tenho muitos livros. Tenho uma biblioteca com muitos livros. Muitos livros, bons livros que eu seleciono para comprá-los. Comentários bíblicos. Eu invisto muito na literatura cristã, porque é a minha ferramenta de trabalho. E eu tinha o costume, vou confessar para vocês agora, eu tinha o costume de pegar um livro, ler uma parte e guardar. Pegar outro, ler uma parte e guardar. Ler uma parte, guardar. Pegar um comentário, ler uma parte e guardar. Até o comentário bíblico, tudo bem, porque você vai pegar só uma ideia do que os estudiosos estão falando quando você vai interpretar um texto exegeticamente. Tudo bem. Agora os livros, um dia eu peguei um livro, e quando eu peguei o livro era 6 horas da manhã, para vir aqui para o fundo onde eu moro, que tem uns pássaros, as árvores ali, e eu botei uma cadeira para ler aquele livro. Quando eu sentei na cadeira, com o livro na mão, o Espírito Santo me disse: eu estou cansado de você agir desse jeito. Eu estou cansado, eu estou enfadado de você agir desse jeito. Porque eu quero te revelar, eu quero que você coma muito do que é divino, do que é celestial, para eu te dar palavras lindas depois para falar ao meu povo, e você está agindo desse jeito como um menino, como uma pessoa imatura. Eu quero uma nova posição tua quanto a isso. E eu disse para Deus, misericórdia, fui para dentro. Nisso a minha esposa tinha se acordado, estava tomando um café, preparando um café para a gente. Eu sentei para falar, eu sentei para tomar um café e disse para ela: meu Deus, eu levei agora uma chulapada, uma chicotada do Espírito Santo. Eu vou parar com esse negócio de pegar um livro e ler um pouco, pegar outro. Eu vou pegar o livro e vou ler até o final. Eu vou comer aquilo ali, amém? É isso que o Espírito Santo disse que eu fizesse. Então essas coisinhas que a gente faz inconscientemente vai cansando Deus. Isso aí cansa Deus. Cansa Deus. E posso falar uma coisa para ti. Quem está aí, diga amém. Quem está comendo, diga glória a Jesus. Isso é comida celestial para a sua alma. Deixa eu te falar uma coisa. Quem de vida está cansado? Quem era para estar cansado éramos nós. Não cansarmos, nós cansarmos Deus. Quem está comigo, diga amém. Diga, pastor, agora pegou firme. Quem era para estar cansado era nós, não Deus. Não Deus. Cansado, eu cansado, sim, cansado de viver aquela rotina e nada resolver. Cansado de viver aquela mesmice, não se interessar pelas coisas de Deus e nada resolver na minha vida. Cansado de andar como o povo de Israel em círculo. Cansado de prometer e não cumprir. Quem de vida de estar cansado éramos nós. Nós deveríamos dizer: eu estou cansado disso, pronto, vou mudar. Mas não, nós insistimos em cansar Deus. Nós insistimos em cansar Jesus. Ele disse: João, escreve aí, João, diga para o anjo da igreja que está em Laodiceia: eu estou a ponto de vomitar. Imagina, toma uma água morna para te ver. Num dia bem quente, esses dias quentes que deu aí. Experimenta tomar uma água morna para te ver. Vê se você não vai ter náuseas. Assim era Deus. Deus estava dizendo nas entrelinhas nós entendemos. Deus estava dizendo: tudo isso que vocês estão fazendo aí está me cansando. Essa vida dúbia de vocês está me cansando. Chega, mude. Deus quer uma mudança de cada um de nós, meus irmãos. E eu pergunto aqui: quem está disposto a deixar Deus mudar a sua vida? Levante a mão, segura a mão lá no alto, segura a mão, levante bem alto, diga assim: Deus, diga mais alto: Deus, ouve-me agora, eu estou disposto a mudar. Me revela o que eu tenho que mudar. Me mostra o que eu tenho que mudar. Diga: Senhor Jesus, talvez, não sei,
eu me enquadrei em alguma coisa que o pastor falou. Talvez isso que ele falou é o que o Senhor quer de mim. Pede para ele tocar no assunto de novo. Diga, Espírito Santo, pede para ele tocar no assunto de novo. Naquele ponto, justamente no ponto que eu tenho que mudar. Pois então, deixa eu te falar, glorifique a Deus por isso. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Nós vamos sair daqui hoje disposto a dizer, a falar para Deus: Deus, quem está cansado sou eu. Eu não aguento mais tanta frustração. Eu venho correndo e bato com a cara na parede. Aí Deus pergunta para você: mas por que isso? Porque você age precipitadamente, o Espírito Santo está falando. Você não ora antes de tomar as decisões. Você perdeu a fé. Você não ora mais. Antes de tomar as decisões da sua vida, você não ora mais. E Deus está falando: meu filho, muda isso. Tu sabes que precisa ser mudado na tua vida isso. Mas por que tu vai protelando? Por que tu vai empurrando com a barriga? Por que tu vai esticando as coisas? Deus diz para você nessa noite, para todos nós que estamos aqui: vamos dar um basta, dê um basta, meus filhos, em tudo que atrapalha a vida espiritual de vocês, tudo que impede que vocês vivam nos pícaros inacessíveis, lá onde a águia faz o ninho, lá acima. Tudo aquilo que impede que vocês subam comigo no monte da transfiguração. Por que ele levou Pedro, Tiago e João e não levou os demais? Os demais ficaram lutando com um rapaz que estava possesso, um pai que trouxe uma criança, que o demônio violentamente agitava aquela criança, e os discípulos ficaram ali embaixo do monte, lutando com aquele demônio, enquanto Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu no monte e se transfigurou diante dele. Moisés e Elias apareceram. Pedro ficou emocionado, queria levantar 3 tendas. Por que foram os 3? Por que não foram todos? Não eram 12 os discípulos? Pois então, meus irmãos, eu não sei o tanto que você quer. Deus não sabe, nessa sua indecisão, nessa sua mesmice, nessa sua rotina de pecado, de vícios, Deus está dizendo: pois então eu tenho mais para ti, só que eu não sei o que tu queres, porque tu não muda de vida, porque tu não se decide. Eu estou cansado dessa situação, eu estou cansado. Já era para você estar lá na frente, já era para você estar anos luz na frente, já era para você ter prosperado, já era para as coisas estar funcionando maravilhosamente. Por que você está lá atrás? Diga para o seu irmão, diga assim: Deus dá o tanto que você quer. E fala para ele assim: qual é o tanto que você quer? Pergunte para o seu irmão: qual é o tanto que você quer? Interaja comigo nessa pregação, interaja comigo. Qual é o tanto que você quer? Pastor, eu quero subir ao monte, que muitos desistiram. Eu vou ficar lá até encontrar o Senhor. Enquanto muitos desistem, diz: não, isso aqui não é assim como eles estão falando. Isso aqui não é tanto assim. Deus não exige tanto assim de um pecador como eu. Exige sim. O que Deus tem para você é muito mais excelso e glorioso do que essa vidinha que você está levando, essa vidinha que eu levo. Deus tem falado isso ao meu coração: filho, mergulha, mergulha, não fique somente com águas nos artelhos, não fique só com águas nos joelhos. Mergulhe, mergulhe nesse oceano, que eu tenho muitas coisas lindas para te dar. Nós vamos olhar para nós mesmos hoje e vamos fazer um olhar. Esse olhar é um olhar introspectivo para dentro de nós. Não olhe para o seu irmão apontando os erros dele. Mas ele é muito mais pior do que eu. Não fique contabilizando o pecado dos outros. Não peca com o pecado dos outros. Olhe para você mesmo.
E diga: pois então, eu preciso mesmo de uma mudança. Quem está cansado disso sou eu mesmo. Não tenho compromisso. Vou a hora que bem entendo. Tem vezes que chega domingo, eu digo: não, eu não vou hoje. E fico deitado lá no sofá, vendo Fantástico, vendo Domingo Espetacular, vendo futebol, vendo qualquer outra coisa. Não vou hoje. E aí Deus está dizendo: meu filho, o tempo está muito acelerado. Nós estamos vendo as coisas acontecer. Os acontecimentos escatológicos estão aí para que todos vejam. E a gente está dormindo, é um gigante adormecido. O nosso hino brasileiro já diz: deitado eternamente em berço esplêndido. Nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. E Deus está fazendo coisas. E Deus quer contar com a gente nessas coisas que Ele está fazendo. Deus quer nos inserir nesse contexto para dizer: haja, faça alguma coisa. Vamos contribuir, porque o tempo está correndo depressa. O relógio já bate meia-noite. E nós estamos com aquele pecadinho. Aquele pecadinho de estimação debaixo da prateleira, lá nos recônditos da alma. Ninguém vê, ninguém sabe. Mas o Espírito Santo está me usando aqui como instrumento de Deus para dizer: quem tem que se cansar disso é você. E de uma vez por todas largar dessas práticas. Quem tem que estar entediado com isso, nauseado com isso é nós. Enojado, em outras palavras. Deixa eu baixar o nível aqui. Enojado, para você entender. Enojado disso, não, eu vou, pronto, chega. Eu vou me batizar nas águas, eu vou assumir um compromisso. Eu vou estar todo domingo aqui, adorando o meu Senhor, louvando o meu Senhor. Eu vou me entregar verdadeiramente. E daí, qual é a sua decisão? Ele ficou cansado por uma mulher. Ele poderia ter passado por outro trajeto, mas a Bíblia diz: necessário foi passar por Samaria. Mas quem sabia dessa necessidade era ele. Pastor Mark, o texto vai dizer que só Jesus cansou, os discípulos não. Ok, sabe por quê? Os discípulos deixaram Jesus ali sentado à beira do poço e foram na cidade comprar comida. Eles não estavam cansados. Mas o que cansava Jesus não era apenas as coisas, muitas vezes o físico. Ele estava cansado mentalmente. Ele sabia que quando ele chegasse justamente naquele poço, ele travaria no mundo espiritual uma batalha ferronha, terrível. Porque para ganhar uma vida se trava uma batalha. Para saquear, para tirar, arrebatar do fogo, disse o escritor, disse Judas, arrebatando-os do fogo, para tirá-los do fogo, tem que se travar uma batalha espiritual. E Jesus estava ali. Chegou aquela mulher. Ele poderia ter falado assim: ó, daí como é que está, tudo bem? Mais ou menos. Só eu sou um pregador, sou um evangelista. Só que agora estou muito cansado, me perdoe, não vou poder falar nada com você. Deixa para outra hora. Estou cansado, vou ficar sentado aqui. Irmão, a sua chamada era mais forte. A sua missão era mais forte. Ele levantou e começou um diálogo com aquela mulher. E a mulher tentou driblá-lo. Mas ele foi levando a mulher, como se fosse contra a parede. E a mulher então disse, por fim: então vejo que tu és profeta. Agora eu vejo que tu és profeta. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher, todo o trabalho de Jesus ali, do cansaço, tudo aquilo compensou e muito, porque ela bebeu a água. Quem está aí, dá glória a Jesus. Beba dessa água para você ter força para se desvencilhar desses pecados. Beba dessa água para você se desvencilhar desses costuminhos.
errôneos, contrário à palavra de Deus. Essa mulher bebeu dessa água. E a partir daquele momento, irmão, ela foi... Jesus disse: quem eu der de beber essa água, fluirá nele, nascerá nele um rio que jorra para a vida eterna. Ela entendeu perfeitamente a gloriosa ação poderosa do Cristo, do profeta que estava ali diante dela, que ela disse: veja o que tu és profeta. Sabe o que ela fez? Deixou o seu cântaro e foi correndo chamar mais gente. Para que ela foi chamar mais gente? Para que essas pessoas resolvessem as suas pendengas com Jesus também. Vamos nos colocar de pé. Você vai sair daqui hoje direcionado. Você bebeu dessa água e agora você vai sair daqui dizendo para o teu colega amanhã, para a tua casa, para os teus vizinhos, para quem você conversar, você vai dizendo assim: vamos lá, vamos lá. Vamos lá, porque ele tem uma água, ele é profeta, ele é maravilhoso, ele resolve, ele pede que a gente resolva. Ele se cansou por mim, ele caminhou e se cansou por mim, mas porém não deu bola para o cansaço, ele resolveu o meu problema. Sabe o que a misericórdia de Deus fala para você hoje? Ele diz: por mais que eu esteja, ele fala assim, a misericórdia fala para ti hoje: por mais que eu esteja cansado de você não se decidir, saiba de uma coisa, meu filho, eu uso mais uma vez de misericórdia para com a tua vida, e te digo: venha, vamos conversar, vamos tratar isso. Chega de protelar, vamos tratar isso. Feche os teus olhos. Quem sentir no coração de vir aqui na frente, porque olhou para dentro de si e disse: meu Deus, a casa caiu para mim. Eu achei que era assim, assado. Coloque a mão no coração. Te manto na vassune com vas nude elemenzore passei. A nubria frai que andu na sobia, ovonu assal comante li ofraisio, ogona fassuie mangiove nas, tau bras, tau vinecau vassal fefraikio, canto mia faisio braseria, nula sebria, ao vasnuda, a facei, o vraçou, a cofaiste, flastifai, li flamante, ao viste que o manchou, de manahau, stiflai, de bom manchumele. A dubria, sal que a manchume faceria. Eu faço algo diferente aqui. Eu faço algo diferente, meu povo. Eu faço algo que nunca fiz aqui hoje. Corações são tocados agora pela minha glória que está sobre essa casa. Eu resolvi da minha exclusividade, como Deus forte e soberano que sou, em fazer algo novo em corações que estão aqui. Assim diz o Senhor.